Você provavelmente já gastou dinheiro com pelo menos um desses 5 suplementos, talvez 2, talvez os 5. E se você é como a maioria dos homens que me segue, você comprou, tomou, esperou, e no final ficou na dúvida se serviu para alguma coisa ou se foi só impressão. Hoje eu vou te dar uma resposta que a indústria de suplemento não quer que você tenha. ZMA, fenogrego, boro, maca peruana e tríbulos terrestres. Os 5 prometem aumentar a testosterona. Os 5 vendem bem e os 5 têm histórias completamente diferentes quando você vai olhar o que a ciência realmente diz sobre cada um deles. E antes de te contar o que funciona, eu preciso te explicar uma coisa que quase ninguém fala, porque sem entender isso, o resto não vai fazer sentido. O problema da maioria dos homens acima de 35 não é só a testosterona baixa, é um problema diferente. É um problema que faz o seu sangue de testosterona total parecer normal, mas faz você se sentir mal, energia caindo, barriga crescendo, libido sumindo, disposição no lixo. Faz o exame, o médico olha e fala que tá tudo bem. E você pensa, então por que eu não me sinto assim? A resposta tem nome, chama SHBG, globulina ligadores de hormônios sexuais. É uma proteína produzida pelo fígado que se liga à testosterona no sangue e deixa ela inativa. Ela basicamente sequestra a sua testosterona. O exame mostra o total, mas o que te faz sentir bem é a fração livre, a que não está presa ao SHBG. E conforme o homem vai passando dos 35, dos 40, os níveis de SHBG tendem a subir, o que significa que você pode ter testosterona total normal e testosterona baixa ao mesmo tempo. E sabe o que é interessante? 4 dos 5 suplementos que eu vou falar hoje atuam exatamente nisso. Não é só sobre aumentar a produção de testosterona, mas sim reduzir o SHBG e liberar mais da testosterona que você já produz. Guarda esse conceito porque ele vai mudar a forma como você olha para esse mercado de suplemento de testo. Vamos começar pela base, o que tem evidência mais sólida, o que vem depois, o que tem limitação importante e o que provavelmente você deveria parar de comprar. Primeiro bloco. A base obrigatória, zinco e magnésio, não são os mais vendidos como booster de testosterona. Não tem embalagem chamativa, mas são os que têm mais evidência científica, mais robusta do grupo inteiro. Vamos falar do zinco primeiro. O zinco é um mineral essencial que participa diretamente da síntese de testosterona dentro das células de Leydig, que são as células dos testículos responsáveis por produzir testosterona. Ele também inibe a aromatase, que é a enzima que converte testosterona em estradiol. Menos aromatase, menos testosterona se transformando em estrogênio. E além disso, ele reduz a ligação da testosterona ao SHBG, aumentando a fração livre. Em 1996, Prasad e colaboradores publicaram um estudo que ficou famoso na literatura. Eles pegaram homens mais velhos com ingestão marginal de zinco e suplementaram por 6 meses. Resultado, a testosterona sérica foi de 8,3 para 16 nanomoles por litro. Praticamente dobrou, isso é real, mas tem uma condição fundamental que precisa ser clara. Esse efeito acontece em homens deficientes ou com ingestão insuficiente de zinco. Se você já tem zinco adequado, suplementar mais não vai fazer a testosterona continuar subindo. O corpo não funciona assim. É uma via de correção de deficiência e não uma alavanca que você aperta infinitamente. E aí vem a pergunta que importa. Você provavelmente tem deficiência? Existe uma chance real disso. A ingestão inadequada de zinco é extremamente comum. Homens que consomem pouca proteína animal, que bebem álcool com frequência, que treinam com intensidade alta e não se preocupam com micronutrientes, homens com dieta inconsistente, são candidatos sérios, e boa parte dos homens acima de 35, com rotina corrida, que almoçam o que vê pela frente, pulam refeições e bebem na cesta, se encaixam nisso sem saber. A dose que funciona, entre 25 e 45 mg de zinco elementar por dia. As formas com melhor absorção são gluconato, citrato e aspartato. Não ultrapasse 40 mg por tempo prolongado, porque em doses altas o zinco começa a interferir na absorção de cobre, e aí você cria outro problema. O magnésio age de um jeito ligeiramente diferente. O mecanismo principal é a redução da ligação da testosterona ao SHBG. Quando você tem magnésio adequado, menos testosterona fica preso nessa proteína e mais fica disponível na forma livre. Ele também reduz o estresse oxidativo das células e modula o eixo hipotálamo-hipofisário, que é o sistema central da regulação hormonal. Sinar e colaboradores em 2011 fizeram um estudo com atletas e sedentários. 4 semanas de suplementação de magnésio mostraram um aumento de testosterona livre total nos 2 grupos. O efeito foi maior em quem se exercitava, o que faz sentido, porque o exercício aumenta a demanda de magnésio e também o sinal hormonal. No mesmo ano, Maggio e colegas publicaram um trabalho mostrando correlação positiva entre níveis séricos de magnésio e testosterona total livre, e IGF-1 em homens mais velhos. Quanto mais baixo o magnésio, mais baixa a testosterona tende a ser. E aqui está o detalhe que muda tudo. Deficiência de magnésio é uma das mais prevalentes em adultos. Estima-se que quase metade dos adultos consome menos do que o necessário. Homens com sono ruim,
estresse crônico, que consomem muito açúcar, álcool, refrigerante, que não comem verduras escuras regularmente, estão quase certamente com magnésio baixo. A dose entre 300 e 400 mg de magnésio alimentar por dia. E aqui tem um detalhe importante de forma. Citrato e bisglicinato têm absorção muito melhor que o óxido de magnésio. O óxido é barato, é o que aparece na maioria das fórmulas genéricas, mas tem absorção ruim e costuma causar mais desconforto intestinal. Se você vai suplementar, vale pegar a forma certa. Agora eu preciso falar sobre o ZMA, porque o ZMA é vendido como se fosse uma fórmula poderosa e secreta que combina esses dois com vitamina B6 e produz um efeito superior. E essa história tem um problema. O estudo que originou a fama do ZMA foi publicado em 2000 por Brilla e Conte. Mostrou aumento de 32% no IGF-1 e 43% na testosterona em atletas universitários. Impressionante. O problema é que um dos pesquisadores era dono da marca registrada do ZMA e a empresa financiou o estudo. Conflito de interesse claro. Em 2004, Wilbur e colegas fizeram um estudo independente. 42 homens treinados, 8 semanas de ZMA, protocolo duplo cego e o resultado: nenhuma diferença significativa em testosterona total, testosterona livre, IGF-1, cortisol ou GH comparado ao placebo. O que isso quer dizer na prática? Zinco funciona se for deficiente, magnésio funciona se você for deficiente. Juntos com B6 numa cápsula chamada ZMA, a evidência independente não sustenta hype. Você provavelmente está pagando mais caro por um brand que não se justifica na ciência. Se fizer sentido suplementar zinco e magnésio, faça isso. Mas não precisa necessariamente ser na fórmula ZMA proprietária. Segundo bloco, o mais subestimado do grupo, boro. Pouquíssima gente conhece. Quase nenhuma empresa de suplemento de academia vende de forma destacada. E é justamente por isso que vale a atenção. O boro é um oligoelemento, um mineral traço que existe em pequenas quantidades em frutas, castanhas e legumes. A ingestão dietética média é baixa, geralmente entre 1 e 3 mg por dia, e os estudos sugerem que o efeito hormonal aparece a partir de 6 mg. Em 2011, Nagy e colaboradores publicaram um estudo que chama atenção pelo que aconteceu em uma semana. 8 homens saudáveis receberam 10 mg de boro por dia durante 7 dias. Os resultados: testosterona livre aumentou 28%, estradiol caiu 39%, SHBG reduziu significativamente, vitamina D aumentou, marcadores inflamatórios como proteína C reativa, IL-6, TNF-alfa caíram. Tudo isso em 7 dias. Agora o ponto de honestidade. O estudo tem limitação séria. São 8 pessoas. Você não constrói certeza absoluta com 8 pessoas, mas o mecanismo de ação é biologicamente plausível e consiste com o que se sabe sobre o boro. O boro reduz a atividade da enzima que transforma testosterona livre em testosterona ligada ao SHBG. Menos a SHBG ativo, mais biodisponível. Ele também parece inibir a aromatase, reduzindo a conversão de testosterona em estradiol, e melhora a ativação da vitamina D, que por sua vez influencia a síntese de testosterona. São 3 mecanismos independentes apontando na mesma direção. A revisão de 2015, publicada na revista Integrative Medicine com o título bem direto de Not Boring About Boron, documentou extensamente esse mecanismo e confirmou a plausibilidade do efeito hormonal. O custo do boro como suplemento é baixo. Dosagem eficaz baseada nos estudos está entre 6 e 10 mg por dia. O limite seguro, segundo a OMS, é de até 13 mg. Não precisa exagerar. Quem se beneficia mais? Homens com SHBG elevado, que é exatamente o perfil de muitos homens acima de 40, com estradiol no limite superior à faixa, testosterona total normal, mas sensação de déficit hormonal. Homens com vitamina D baixa também têm um benefício duplo. Se você quisesse montar uma base inteligente e barata com evidência real, zinco, magnésio e boro formariam um tripé bastante sólido por um custo mensal irrisório. Terceiro bloco, evidência moderada com ressalvas importantes. Feno grego, Trigonella phoenograecum, uma planta com longa história de uso medicinal que virou suplemento fitness por conta dos compostos chamados saponinas esteroidais, especialmente prododiosina e diogenina. O mecanismo proposto é duplo: inibição da aromatase, reduzindo a conversão de testosterona em estradiol, e inibição da 5-alfa-redutase, reduzindo a conversão de testosterona em DHT. Os dois mecanismos resultam em mais testosterona livre disponível. A meta-análise de Hall e colaboradores, publicada em 2020 na revista Phytotherapy Research, revisou 4 ensaios clínicos randomizados e concluiu que o feno grego tem efeito significativo na testosterona sérica total. Isso é positivo, mas tem 2 ressalvas que você precisa saber. A primeira, o efeito mais consistente nos estudos é na testosterona livre e nos sintomas como libido, energia e bem-estar, e não necessariamente em mudanças grandes na testosterona total pelo exame. Stills e colaboradores em 2011 mostraram melhora significativa em libido em homens usando 600 mg de extrato padronizado por 6 semanas. A segunda ressalva, vários dos estudos mais citados sobre o feno grego foram financiados por empresas que
fabricam o extrato. Isso não invalida os resultados automaticamente, mas exige um nível extra de ceticismo. Um estudo de 2024, publicado na PLOS ONE, como 95 homens de 40 a 80 anos, não encontrou efeito de testosterona plasmática total em nenhuma das doses testadas, encontrando apenas efeito na saliva da dose mais alta. Na prática, fenogrego tem base científica razoável, especialmente para testosterona livre e para sintomas funcionais, mas não é milagre e a evidência não é tão limpa quanto o marketing sugere. Dose 500 a 600 mg por dia do extrato padronizado. O produto identificado como Testofen ou similar. Não é erva em pó, não é chá, é extrato com concentração definida. Se você tem mais de 35, sente queda de libido, de energia e quer algo com uma base científica além da base mineral, fenogrego é uma opção razoável, mas entra como terceira camada, depois de resolver zinco, magnésio e possivelmente boro. E aqui é um bom momento para eu te falar uma coisa. Tudo que eu estou te explicando aqui é uma base e que faz diferença em cima de uma rotina que já funciona minimamente. Se você dorme mal, está acima de 25% de gordura corporal, bebe regularmente e come sem critério, nenhum suplemento vai consertar isso. O SHBG sobe com estresse, com gordura visceral e com sono ruim. A testosterona cai com sedentarismo, com álcool, com cortisol elevado. Suplementação é a camada de cima, a fundação é outra conversa. Se você quer estruturar isso de forma organizada, com treino, alimentação e acompanhamento ajustados para sua rotina real, direto comigo, com a nutricionista, o link da consultoria está aqui na descrição. Analise o seu caso e a gente monta um plano que faz sentido para você e não para um atleta que você não é. Se você ainda não se inscreveu aqui no canal, faça isso agora, porque essa análise crítica de suplemento é o tipo de coisa que eu trago sempre. Sem te vender produtos, sem te enrolar. Quarto bloco, honestidade brutal. Maca peruana e tribulus terrestre. Eu vou começar pela maca, porque ela é mal interpretada de um jeito específico e o erro é do marketing, não necessariamente do produto em si. A maca peruana não aumenta a testosterona, ponto. Gonzalez e colaboradores publicaram em 2002 um estudo com 57 homens usando 1,5 ou 3 gramas de maca por dia durante 12 semanas. Melhora significativa em libido, testosterona sérica, sem alteração. O título do estudo menciona explicitamente a ausência de relação entre o efeito na libido e os níveis de testosterona. Em 2003, o mesmo grupo publicou outro trabalho com múltiplas doses e múltiplos pontos de coleta. Testosterona, LH, FSH, estradiol, sem diferença estatística em nenhum dos grupos. Isso não é resultado ruim, é apenas um resultado diferente do que é vendido. A maca age por vias independentes de testosterona. O mecanismo atual mais aceito envolve modulação do eixo hipotálamo, pituitário e adrenal, vias receptores carabinoides e serotoninérgicos, compostos únicos chamados mecaminas, que têm ação adaptogênica e possível modulação via microbiota intestinal. Em linguagem direta, ela age no eixo do estresse e na percepção de desejo, não na produção hormonal. Para quem tem libido baixa por estresse crônico, por fadiga mental, por sobrecarga de trabalho e rotina pesada, ela pode funcionar. Para quem quer abrir testosterona no exame de sangue, não vai acontecer. Dose de 1,5 a 3 gramas por dia de maca gelatinizada. A versão crua tem absorção inferior e precisa de pelo menos 8 semanas de uso contínuo para o efeito aparecer. Custo-benefício razoável se você sabe exatamente o que está comprando. Ruim se foi vendido na ideia de que vai aumentar a testosterona. Agora, tribulus terrestre é o suplemento com maior fama de booster de testosterona entre os 5. É o que tem pior evidência para isso em humanos. A revisão sistemática de Rash e colaboradores publicada em 2014 foi direta na conclusão. Evidências de que o tribulus terrestre é ineficaz para aumentar a testosterona em humanos. Rogerson e colegas em 2007 fizeram um ensaio clínico com atletas usando 450 mg por dia por 6 semanas, sem efeito significativo em testosterona, massa muscular ou força. Os estudos que mostraram efeito foram feitos em ratos de prododiocina dos tribulus estimula a produção de LH no hipotálamo, o que sinaliza as células de Leydig para a produção de testosterona. Em humanos, estudos controlados não reproduzem esse efeito. Existe uma nuance. Uma revisão de 2025 analisando 10 estudos encontrou melhora significativa em scores de função erétil em homens com disfunção erétil leve a moderada. Isso é diferente de aumentar a testosterona. O mecanismo proposto é aumento de CGMP, que é relaxamento da musculatura lisa do corpo cavernoso, que é uma via vascular e não hormonal. Então o tribulus pode ter algum papel em função erétil por via independente da testosterona. Para elevar a testosterona, a literatura não sustenta essas promessas em humanos. Custo-benefício para quem compra especificamente para testosterona, ruim. Você está pagando por uma promessa que os estudos em humanos não confirmam. Então, como você decide o que comprar? A lógica que eu usaria é essa. Primeiro, resolve a base, zinco e magnésio, tem evidência mais sólida do grupo, tem baixo custo, alta chance de você ter algum nível de deficiência nos dois sem saber. Começa por aí. Zinco entre 25 e 45 mg na forma de gluconato ou citrato, magnésio entre 300 e 400 mg na forma de citrato ou bisglicinato, de preferência longe do cálcio, que compete pela absorção,
Depois considera o bônus, 6 a 10 mg por dia. Custo muito baixo, mecanismo de ação plausível e os dados que exigem apontam para redução de SHBG e estradiol, que é exatamente o que muitos homens acima dos 35 precisam. Vale muito mais pelo preço do que outros suplementos mais famosos. Feno grego entra como terceira opção se você está buscando também melhora de libido e sensação de disposição além do efeito hormonal. Evidência moderada, conflito de interesse nos estudos, mas com base suficiente para não ser descartado. 500 a 600 mg do extrato padronizado. Maca entra apenas se o seu objetivo principal for libido e não testosterona. Você precisa ter consciência do que está comprando. 3 semanas de maca não vão mudar o seu exame hormonal. 2 meses pode mudar como você se sente. Tribulus não entra na minha lista para testosterona. Se tiver interesse em função erétil por via não hormonal, existe uma discussão possível. Para booster de testo, gaste o dinheiro com outra coisa. Agora o ponto que fecha tudo. Nenhum desses suplementos vai funcionar no nível máximo se você estiver dormindo 6 horas por noite. Nenhum deles resolve o cortisol cronicamente elevado de quem trabalha 12 horas, não para, não tem momento de descanso real nenhum. Nenhum deles compensa 25% de gordura corporal, que por si só já eleva a atividade de aromatase e derruba a testosterona livre. O que esses suplementos fazem é otimizar uma máquina que já está funcionando bem. Se a máquina estiver quebrada para o estilo de vida, você está colocando combustível premium num carro sem motor. A ordem de prioridade é real: sono, treino de força, controle de gordura corporal, gerenciamento de estresse, alimentação com proteína suficiente. Esses 5 ajustados corretamente fazem mais pela sua testosterona do que qualquer suplemento desse grupo. Suplemento é a 10ª prioridade apresentada como se fosse a primeira, porque é a mais fácil de vender do que a disciplina. A diferença entre o homem que chega aos 45 com energia, com corpo definido, com libido presente, com clareza mental, e o que chega destruído, mesmo sem doença diagnosticada, não está no Tribulus que um usou e o outro não. Está no acúmulo de decisões de estilo de vida ao longo dos anos anteriores. Agora me diz aqui, qual desses você já experimentou ou tem vontade de utilizar? Deixa sua dúvida aqui que com certeza eu vou responder. Não se esqueça de se inscrever no canal, isso é muito importante para eu continuar criando conteúdos como esse. Tamo junto e até o próximo vídeo.